Ok. Então, né, como nós estávamos falando, as questões relacionadas com o Natal, da forma mais tradicional, remetiam a isso, a preparativos de árvore, de música, aquele envolvimento da família inteira, né, a preparação da ceia, até chegar o dia de Natal propriamente dito. E aí, eh, dia de Natal significa a véspera do Natal, não é? Porque o Natal mesmo, ele era tradicionalmente comemorado à meia-noite. Então, na passagem do dia 24 para o dia 25, é a convenção do nascimento, de Jesus. E aí tinha ceia, né, para as pessoas que tinham religião católica, era a missa de Natal, né, a missa do galo, e depois a troca de presentes, aqueles abraços, né, as confraternizações naturais, e depois disso, todo mundo ia para a cama dormir. E no dia seguinte, no dia de Natal mesmo, era Feliz Natal para você, e por aí vai, né. Essa tradição, pessoal, ela é muito, forte, né, no nosso meio, sempre foi, e mas ao longo das décadas anteriores à nossa, né, lá por anos, sei lá, 80, 90 e daí para diante, o Natal ele foi tomando uma conotação bastante comercial, né. E então, é uma época de venda, né, é uma época de comercialização, é uma época de marketing, de indução para que as pessoas se sintam, com desejo de comprar, com o desejo de presentear, com o desejo de gastar, né. E, de uma forma mais ampla, foi se desconectando a noção do Natal do nascimento do Cristo. Essa que é a verdade. Então, mas mesmo assim, ainda existe, né, sempre existiu aquela noção de sentimentos bons, né, de paz, de harmonia e tudo mais, mas o que nós estamos abordando é simplesmente a questão material da festa do Natal. E aí, quando nós estendemos os nossos olhares para os estratos da nossa população, da nossa sociedade, que tem menos poder aquisitivo, nós vamos verificar que para eles o Natal não significa exatamente a mesma coisa. Apesar da festa, muitos estão passando carências e necessidades bastante agressivas nas suas vidas, seja na vida individual, seja na vida coletiva, não? Então essas situações de comemoração, de música, de ceia e de tudo mais, ela aparentemente mostrada para a sociedade como sendo a festa, de fato é, mas não para todos. E se nós considerarmos ainda que aquelas pessoas que são trabalhadoras, que são assalariadas, que vão fazer com que a festa seja muito bonita para os outros, para elas mesmas é simplesmente um trabalho, não? E aí chegamos à questão: é esse o Natal? É esse o significado verdadeiro do Natal, como é mostrado nos dias de hoje para todos nós? E aí, quando alguém chega para nós espíritas e nos pergunta: e aí, como é que a doutrina espírita vê o Natal, né? O que que nós poderíamos dizer sobre isso? E esse é o foco dessa apresentação que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Essa mesma pergunta do Natal, significado dele na doutrina espírita, nós podemos fazer uma extensão de qualquer outra questão de comemoração religiosa e o
enfoque da doutrina espírita com relação a essas questões. Por que que é importante abordar isso? Porque, de fato, a doutrina espírita, ela não é uma religião conforme o conceito natural ou normal de religião para todos nós. Religião, para as pessoas, de uma forma geral, é um conteúdo dogmático, com rituais apropriados, com um corpo clerical, de hierarquias de religiosos, e tem os seus representantes nominados e tem o seu representante maior, né, o seu líder maior. Então, sob esse aspecto, a doutrina espírita, ela não é uma religião. Portanto, não sendo exatamente uma religião nesse contexto formal e tradicional de religião, né, todas as questões que as religiões abordam de uma forma geral, quando o espírita é questionado sobre isso, ele tem que ter algum tipo de posicionamento, né? Estendendo a questão do Natal. Ah, mas o espírita não batiza? Não, o espírita não batiza. Ah, não tem cerimônia de casamento espírita? Não, não tem cerimônia de casamento espírita, né? Ah, não tem comemoração do Natal espírita? Não, não tem comemoração do Natal espírita. Por que isso, né? Porque a doutrina espírita, ela se propõe e ela foi trazida até a humanidade, para todos nós, na sua feição de consolador prometido pelo Cristo. Todos nós sabemos disso. E muito mais do que isso, a proposta mais profunda da doutrina é a revivescência do Evangelho na sua expressão mais simples e mais natural. Daí, a doutrina espírita não se apegar a esses tipos de festividades. Quando nós estamos falando isso, nós não estamos querendo dizer que qualquer pessoa que seja espírita não deva fazer festa ou ceia ou qualquer outra questão. Longe de nós isso, pessoal. E sempre que a gente faz uso da palavra, nós temos o interesse em deixar muito claro que, como a doutrina espírita ela é um corpo doutrinário de revelações espirituais, não existe em nenhum lugar o representante máximo da doutrina espírita, o líder máximo da doutrina espírita, alguém que tenha autoridade e autonomia para definir o que é que os espíritas têm que fazer em termos de prática em suas próprias vidas relacionada a qualquer questão. Ora, mas se é dessa forma, como é que a gente que é espírita, então, vai se posicionar? E aí nós vamos tentar aqui agora fazer exatamente essa abordagem. Como a doutrina espírita não tem lideranças que a representam, se eu ou se você quer se tornar espírita verdadeiro, você tem que fazer o estudo da codificação espírita, os livros que Allan Kardec divulgou e trouxe para todos nós. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. E também o livro Obras Póstumas. Por que isso? Porque não devemos incorrer, como espíritas, na noção de que existe uma, entre aspas, manada espírita e tem o líder condutor espírita. Já passamos dessa época. Se nos últimos 2000 anos, nas outras crenças que nós professamos, nós agimos dessa forma, a doutrina espírita vem tirar isso de nós. A doutrina, ela é, por excelência,
uma proposta de autonomia individual. E nós só nos tornaremos individualmente autônomos à medida em que nós compreendermos a proposta espírita e a trouxermos para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Dito isso, vamos então aqui fazer uma pequena abordagem do que está dito, né, do que Allan Kardec nos traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala, lá na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que as matérias do Evangelho, elas são divididas em 5 partes. Então, são os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Abordando dessa forma, Kardec complementa: as 4 primeiras partes, os atos comuns, os milagres, as predições e as palavras, têm sido objeto de controvérsia. A última, o ensino moral, porém, é inatacável. Por que isso? Porque mesmo que nós tenhamos interpretações diversas sobre essas 4 primeiras partes, quando nós nos defrontamos pelas afirmativas e práticas morais do Cristo, nós todos concordamos de agir da mesma forma. Por exemplo, o Cristo fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nenhum, nenhuma pessoa tem dúvida quanto ao significado de ama ao teu próximo como a ti mesmo, correto? A pessoa ela pode ser de uma religião qualquer, ocidental, oriental, ela pode não ter nenhuma religião, ela pode inclusive odiar a religião, mas o entendimento do significado de ama o teu próximo como a ti mesmo é compreendido por todos, independente desses outros itens da vida do Cristo. Atos comuns da vida do Cristo são onde ele nasceu, em que ano, em qual data, e aí a questão do Natal, né? Como é que foi a sua infância, a sua vida dos 13 aos 30, como é que era a família onde ele morava, atos comuns de qualquer pessoa, né? Os milagres do Cristo, então, nós fizemos um breve levantamento e tem milagres de todas as formas, de todos os jeitos, e muito questionamento por parte de todas as crenças. Será que foi mesmo? Será que não aconteceu? Será que o Cristo fez esses milagres mesmo? Ou será que ele usava de hipnose, de autossugestão, né? Usando os termos de hoje, efeito placebo, né? E todo mundo acreditava e etc. Então, aí são aquelas controvérsias que Kardec traz para todos nós, né? As predições que o Cristo fez, né? É, algumas delas sobre a sua morte, sua paixão, a perseguição que os apóstolos sofreriam, né? A ruína do Templo de Jerusalém, as palavras, né, que não passariam nunca, né? Tudo passaria, mas nem as palavras do Cristo não passariam. Tudo são predições que ele fez que também são motivos de controvérsia, né? Aquela questão da pedra angular, haverá um só rebanho, um só pastor, os vários entendimentos que isso aí tem, né? A questão do Consolador, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A questão do juízo final e as palavras usadas como dogmas pela igreja, que foram usadas pela igreja para estabelecer o seu modo de funcionar e também estabelecer o seu poderio. A maior delas é essa, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Isso aqui, essa pequena afirmativa, ela já é motivo de um estudo muito mais aprofundado, mas nós diremos simplesmente que Pedro não é a pedra a que o Cristo se refere. Esta pedra a que o Cristo se refere, a doutrina espírita nos esclarece muito bem sobre isso, são as revelações espirituais baseadas na mediunidade pura. Esta é a pedra
que suporta a igreja do Cristo, nada material. Até porque, né, o Cristo falou várias vezes e repetiu para o nosso entendimento, né? Porque o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então, nada do que é material, nada do que é visível, nada do que é humano está relacionado com a igreja do Cristo ou com as questões do Cristo, né? Muito bem. Qual é o ensino moral do Cristo? Resumo do resumo do resumo. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, os benfeitores trazem exatamente este resumo, né? A máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, fazer o bem e não fazer o mal. E aí os espíritos falam, né? Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, fazendo uma conexão desse ensino moral, que é a base onde todas as crenças convergem e é a base inatacável do Cristo, né? E fazendo uma conexão disso, desse ensino moral, com o Natal, nós veremos claramente que a proposta da doutrina espírita é fazer, sobretudo e acima de tudo, do Natal, um aprendizado e uma reflexão moral, sobretudo moral. O que acontece? Kardec fala lá, né, as 4 primeiras partes da vida do Cristo, né, dos enfoques que são dados à vida do Cristo, têm sido objeto de controvérsias. Se nós formos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, nós vamos ver uma afirmativa muito importante. Todos nós conhecemos essa parte aqui, dessa instrução do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Nesse processo dessa exposição que nós estamos fazendo aqui, é exatamente a questão da instrução espírita, né? Então, ele, antes disso, ele já tinha afirmado para nós: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então, quando nós voltamos a falar do Natal, o que é utopia e o que é verdade no Natal, não é? Então ele fala, instruí-vos, né? Amai-vos e instruí-vos. Aí, na sequência, o Espírito de verdade nos alerta exatamente nesse momento aqui, olha. No cristianismo encontram-se todas as verdades, e nós grifamos e ressaltamos. São de origem humana os erros que nele, no cristianismo, se enraizaram. Ou seja, a doutrina espírita revivenciando o cristianismo, trazendo outra vez, extraindo da letra do evangelho o espírito do Cristo, vem afirmar para nós: ali estão as verdades. O que tem de origem humana é erro que foi colocado nele, né? E aí, para que a gente possa entender um pouquinho dessa questão dos erros que foram colocados na leitura ou na escrita do Evangelho, não sei se vocês todos conhecem o Dr. Carlos Torres Pastorino. Ele é muito conhecido no meio espírita por um pequeno livreto, até que o nosso amigo Egeu divulga todo dia para todos nós, né? Minutos de Sabedoria. Mas ele era, o Carlos Pastorino, um estudioso profundo, não só do Evangelho, mas ele conhecia profundamente o grego e o latim, ele conhecia profundamente várias e várias línguas e, inclusive, traduziu do grego original para o português, né, o próprio Evangelho, e ele publicou isso lá na década de 60, né, esse
conteúdo chamado Sabedoria do Evangelho. São 8 volumes de estudos do Evangelho que ele traz para quem queira se aprofundar num estudo não mediúnico, num estudo de encarnado mesmo, né, sobre esse assunto. E ele vai trazer para nós exatamente esse conteúdo ali, olha. Já no século II escrevia Orígenes. Orígenes é um dos grandes estudiosos, vivenciadores, divulgadores da doutrina cristã lá no século II, um dos pais da igreja, né? E assim já falava Orígenes. Presentemente, no segundo século depois de Cristo, presentemente é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo descuido de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Ou seja, ao longo do ajuste daquilo que nós hoje entendemos como sendo a letra do Evangelho, foi acontecendo exatamente essas situações. E aí, na sequência, o Carlos Pastorino ele esclarece para todos nós. Imagina, hoje nós temos lá os capítulos, né? O capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, e aí toda a pontuação, ponto e vírgula, né? Interrogação, exclamação e tudo mais. O original não era nada disso, era uma escrita contínua, sem nenhum tipo de pontuação nem nada. Então, à medida que os copistas iam se apropriando do conteúdo, às vezes eles interpolavam alguma interpretação particular, achavam que aquele escrito significava alguma coisa e escreviam lá. Às vezes eles escreviam nas bordas dos papiros, né? Algum comentário, um outro escriba que viria depois já achava que aquele escrito na lateral fazia parte e já inseria também na própria cópia. Então, assim, o que chegou a todos nós em termos de evangelho é derivado muito disso aí. Por isso que aqui o Espírito de verdade fala, né? São de origem humana os erros que se enraizaram no cristianismo. E na sequência, né? Então agora, uma vez que nós entendemos essa questão, em que ano nasceu Jesus? Aí nós vamos ver que o estudioso do Evangelho, o Carlos Pastorino, ele vai falar aqui que o Cristo nasceu quando tem aqui o início, né, da descrição do nascimento de Jesus, lá em Lucas, né, a respeito do decreto de César Augusto, Quirino era o governador da Síria e Herodes era o governador da Judéia e da Galiléia, lá de Jerusalém, aquele negócio todo, né? Então ele fala, olha, estávamos sob o reino de Herodes, que faleceu no ano 4 antes de Cristo. Então, se o Cristo nasceu quando Herodes era o rei, e se Herodes faleceu no ano 4 antes de Cristo, por interpolação, o nosso querido Pastorino chega à conclusão que que o Cristo teria nascido mais ou menos no 5 antes de Cristo. E aí nós vamos ver nesse livro chamado Palavras do Infinito de Humberto de Campos, nessa mensagem chamada A Ordem do Mestre, em algum momento é um diálogo entre o Cristo e João no plano espiritual. E o Cristo fala: João, lembra-te do meu aparecimento na terra? Aí o João responde: Recordo-me, Senhor, foi no ano 749 da era romana, apesar da arbitrariedade de Frei Dionísio, que colocou erradamente o vosso natalício em 754. 749 da era romana é 5 antes de Cristo. Então, tá vendo como é que as correções, as interpolações vão afetando, né? Tudo isso aí é dessa forma. E o Natal, quando é que surgiu, né? O Natal, ele surgiu mais ou menos lá por volta do ano 354 depois de Cristo,
quando a religião cristã já tinha se tornado uma religião aceita pelo Império Romano e depois se tornado a religião oficial do Estado romano, né? E aí, nessa situação, eh, era existia no panteão das festas romanas, das festas não cristãs, não só em Roma, mas no Oriente inteiro, né? Umas festas chamadas, no caso romano, chamada Saturnália, que era homenagem a Saturno, que é um dos deuses lá do panteão religioso deles, né, romanos, e ela acontecia exatamente em dezembro, e ela acontecia mais precisamente no solstício do inverno, na entrada do inverno no hemisfério norte, que é onde, né, o Cristo nasceu. E aí, como era já tradicional no povo e na cultura romana de então, a comemoração do dia 25 de dezembro do Sol invicto, o nascimento do Sol invicto, o que é o solstício? Vamos lá entender rapidamente. O solstício é o dia em que o Sol ele tem menos tempo, é o menor dia de Sol do ano. Então, tem o solstício de inverno e o solstício de verão no hemisfério norte e também aqui no hemisfério sul. Ou seja, a partir desse dia, o Sol ele começa dia a dia a aumentar o tempo dele durante o dia e já caminhando depois do inverno, né, para a primavera e depois para o verão, onde o sol atinge o seu máximo. Então, como o Cristo era o sol espiritual, então o que eles fizeram? Eles fizeram uma justaposição do sol físico que está nascendo e vai crescendo ao longo do tempo com o Cristo que vem trazer a luz para o mundo. E aí isso, né, foi vulgarizado, e aí, como o bispo de Roma já era preponderante, o Papa, né, os outros bispos da Síria e da Armênia acusaram os romanos de adoradores do sol e de idólatras por causa disso, deles terem feito esse tipo de alteração. Independentemente disso, o que é verdadeiro é o seguinte: a humanidade adotou esse dia como o nascimento do Cristo. E ponto final. Pelos estudos que o Pastorino faz, e outros estudiosos também fazem, né, eles deixam claro que não poderia o Cristo ter nascido nesse período de dezembro, porque é inverno e é muito frio. E na narrativa do nascimento do Cristo, os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos nas redondezas. Então, não seria no inverno. É provável que o Cristo tenha nascido em abril, por aí, mais ou menos, né? Ou seja, já na primavera do hemisfério norte. Então, todas essas questões são irrelevantes, porque, uma vez que se definiu que o nascimento do Cristo é no dia 25 de dezembro, a humanidade ocidental adotou isso e assim foi sendo criada, né, a tradição. Ao longo dos séculos, aí surgiu depois o presépio, que foi uma criação de Francisco de Assis, para mostrar para as pessoas como é que foi o nascimento do Cristo, o presépio. Então veio de Francisco de Assis. A árvore de Natal, ela foi criada, acreditem, por Lutero. Conta a tradição que ele, na época de Natal, né, na época de dezembro, andando lá pelos bosques da região dele, eu acho que era a Alemanha, ele olha árvores, né, e por entre as árvores ele conseguia divisar as estrelas. E aí ele reproduz isso aí numa árvore pequena e cheia de luzes, né, a árvore de Natal. O Papai Noel e os presentes de Natal são derivados de uma tradição
de um bispo chamado Nicolau, que depois foi santificado, São Nicolau, que ele, nessa época do Natal, distribuía moedas nas casas das pessoas que eram mais carentes. Então, era já uma beneficência, né? Uma caridade material que era feita em nome de Jesus naquele momento. Então, essas contribuições ao longo dos séculos foram moldando o nosso entendimento de Natal, não é? Muito bem. E aí a questão toda é o seguinte: em termos de doutrina espírita, o que é mesmo que importa para todos nós, né? O que é Natal para o nosso conhecimento? E aí, lá nesse livro, Dos Hippies aos Problemas do Mundo, é um livro do Chico Xavier, né? Num determinado momento é feita essa pergunta para o Chico. Todos tentam interpretar o Natal, para a doutrina espírita e para Chico Xavier. Que apresentação especial, que significação especial tem o Natal? E olhemos, verifiquemos qual que é a resposta que o Chico dá, que considerando assim a noção de que o Chico falava, né, e a espiritualidade superior falava através do Chico, a gente vai entender o que ele quer dizer aqui para nós. Os espíritos amigos nos têm ensinado por muitas vezes que ante o Natal reformulamos os nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nossas vidas estão entregues em nome de Deus. Então, observemos, né, que o contexto de vivência do Natal para o espírita não é nada exterior. A questão é reformulação dos nossos votos de cristianizar a nossa vida pessoal diante de Jesus, aquele que, em sua infinita misericórdia, nos conserva junto de seu coração infinitamente amoroso, como tutelados no planeta terrestre, abençoando-nos, orientando-nos, tolerando-nos as fraquezas e encaminhando-nos para uma vida melhor. Então, num outro livro chamado Entender Conversando, é feita basicamente a mesma pergunta, né? O que representa o Natal para os espíritas? Vejamos, pessoal, a resposta que é uma orientação perfeita para a nossa necessidade de aprendizado. O que representa o Natal para os espíritas? Representa a necessidade de nos amarmos uns aos outros, segundo Jesus nos ensinou. O perdão das ofensas, o esquecimento das injúrias, o cultivo do trabalho, a fidelidade ao dever, a lealdade aos compromissos assumidos, o lar, a família, a alegria de nos pertencermos uns aos outros através dos laços de fraternidade. Isso tudo é Natal. Então, quando nós observamos esse tipo de resposta, nós verificamos claramente que, para nós, o Natal, ele é, na verdade, mais um momento de aprendizado espiritual, de retificação da nossa conduta, de observância das nossas necessidades, de olharmos os outros como irmãos nossos em quaisquer circunstâncias. Ah, mas nesse caso aí, então, a gente vai deixar de comemorar o Natal como todo mundo comemora? Não, comemoremos o Natal como todo mundo comemora. Só que, ao invés de a gente dar o enfoque totalmente material ao momento, deixaremos que fale em nossos corações esse trabalho de autoburilamento espiritual. Aí, se durante o processo que nós vivemos aqui na Terra, a gente se injuriar com alguém, na época do Natal, nós vamos tentar fazer o esforço de não nos deixarmos levar por essa injúria. É isso?
Só que no dia seguinte do Natal, a gente vai tentar fazer o esforço de não nos deixarmos levar pela injúria. E no dia seguinte também, e no outro também, e no outro também. Ou seja, na verdade, o esforço de sermos melhores no Natal para os espíritas é o esforço de sermos melhores sempre, em qualquer momento. Então, o que ocorre é que, dessa forma, a gente vai espiritualizando o entendimento e trazendo para a nossa vida o esforço continuado, não é isso? Lá no livro Conduta Espírita Perante Jesus, o item 47, o André Luiz assim nos orienta: renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. E o André Luiz resume: os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Então, a doutrina espírita, trazendo para nós esse conteúdo de orientação, nos alerta exatamente para isso, para que a gente possa aproveitar o momento de Natal para auxílio fraterno aos menos felizes. E esses menos felizes, eles estão renteando dentro da nossa casa, né, na situação dos nossos familiares, que às vezes estão passando por situações delicadas, na nossa rua, quando passam por ela os pedintes, as pessoas mais carentes, quaisquer que sejam, né? Ou em qualquer ambiente, independente da condição social ou da condição de apresentação intelectual, onde haja sofrimento. Então, toda vez que nós nos tornarmos fraternalmente identificados com o Cristo na figura do auxílio desinteressado a quem quer que seja, nós estamos demonstrando que nós somos realmente aprendizes dessa fraternidade cristã em espírito. Então, para todos nós, o Natal tem esse significado, né? De rejeição não, né? Nós vamos continuar tendo as nossas comemorações natalinas com 100% de certeza, mas com esse enfoque espiritualizado mais em nossos corações, né? Lá no livro Segue-me, Emmanuel também traz para nós uma mensagem de Natal muito importante, né? Ele lembra para nós, né, lá de Lucas, né? Ele tira lá do Evangelho de Lucas, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aí Emmanuel se expressa dessa forma, né? O cântico das legiões angélicas na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Emmanuel continua: o Natal exprime renovação da alma e do mundo nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. E isso nós só repetiremos aqui, né? Não somente na noite do dia 24 para o dia 25, não é? O Natal é renovação da alma em todos os momentos, em todos os instantes. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres
e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Então, nesse contexto, mais uma vez voltando, né? Qual é o significado do Natal para os espíritas? O significado do Natal para os espíritas é o entendimento espiritual da proposta do Cristo estando junto de nós. Amor desinteressado, serviço de auxílio a quem quer que seja, onde quer que estejamos. Essa é a mensagem mais sintética, né? Mais sintetizada, mais resumida do que é a proposta da mensagem do Natal. E para finalizar, nós recebemos da nossa querida Ésda, acho que foi ontem, essa mensagem que a gente resolveu compartilhar com vocês também, como uma síntese perfeita do que seria, do que é o Natal para nós espíritas. E aí ela fala bem assim: cada vez que duas pessoas se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra compreensão com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que alguém decide viver honestamente, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que você procura dar conteúdo novo à sua vida, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com um amor limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que você olha alguém com seus olhos do coração, com um sorriso nos lábios, é Natal. Porque nasce o amor, porque nasce a paz, porque nasce a justiça, porque nasce a esperança, porque nasce a alegria, porque nasce a ternura, porque nasce o Cristo no seu coração. Essa é a grande proposta do Natal. E para finalizar, do livro Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel nos traz essa prece linda, que também é um convite para o nosso entendimento diante do aprendizado do que seja o Natal para nós, o seu significado espiritual em nossos caminhos. Assim diz Emmanuel, e agora é para finalizar mesmo. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. É o que nós desejamos, esse algo mais no Natal para todos nós. Que nós tenhamos coragem e humildade para seguir os exemplos de Jesus, transformando esse momento de Natal numa continuidade dos nossos esforços todos os dias de nossa vida. Obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe a todos e que tenhamos amanhã à noite, na comemoração do Natal, o vislumbre dessa felicidade espiritual de estarmos juntos, em nome de Jesus. Obrigado. Feliz Natal para todos. Boa noite, pessoal. Fique com Deus.